com uma expectativa de mudar muito o seu estilo de vida cristã, uma expectativa de mudar muitas coisas dentro da igreja local, com uma expectativa de trazer esperança para você. Por um acaso, nós fomos atingidos com um livro, umas 2 ou 3 semanas atrás, de um pastor chamado Mahesh Chavda, que escreve um livro exatamente com esse tema, o poder secreto da oração e do jejum. Ele compartilha as suas experiências com o jejum, e com a oração, e com sinais, com milagres. E esse material veio num tempo certo, e eu acredito que Deus trouxe esse material nas nossas mãos, para que a gente pudesse passar isso para a igreja, essa direção, esse ensino, esse aprendizado para a igreja. A palavra vai começar hoje e deve terminar daqui 3 domingos. É mais uma série que nós vamos estar fazendo. A última foi sobre o sangue, e agora nós vamos estar ministrando esta série sobre o poder secreto da oração e do jejum. Pastor Mahesh Chavda compartilha como a vida e ministério dele foram mudados após fazer 30 jejuns de 40 dias. Uau! 40 dias de jejum. Não apenas 40 dias de jejum sem carne, por exemplo, mas 40 dias de jejum apenas com água. E eu percebi, pelo momento que nós estamos passando espiritualmente e também como igreja, que nós estamos precisando ser desafiados no nosso tempo de jejum e de oração. E essa não me parece ser uma prática muito comum no meio dos cristãos. Não na proposta que vamos estar falando aqui, né? Não dentro da perspectiva que vamos estar apresentando. É comum nós fazermos jejuns, mas fazemos jejuns que não machuca tanto a nossa carne. Como, por exemplo, nós estamos com jejum agora de refrigerante ou de café. Quantos estão aqui jejuando de refrigerante ou de café? Então, ok, é um bom jejum, mas de vez em quando nos dá vontade de beber aquela Coca-Cola gelada, eu sei, mas não é aquele jejum que de fato judia da nossa carne. Então, a perspectiva desse jejum são de fato jejuns de muita humilhação, e preste atenção nessa palavra que eu estou dizendo aqui, de humilhação, porque essa é uma das razões do nosso jejum. Eu quero lembrar você desse texto de Tessalonicenses, e eu coloquei em 2 versões propositalmente. 1 Tessalonicenses 5,17 é um mandamento aqui, é uma ordenança que Paulo nos dá sobre orar sem cessar. Orar sem cessar. Nós estamos acostumados a ouvir essa referência bíblica. Orai sem cessar, orai sem cessar. Mas em outra versão, fala a mesma coisa, mas de uma forma que pode ampliar um pouquinho o nosso conhecimento, ou o nosso entendimento. 1 Tessalonicenses 5,17 está dizendo: vivam permanentemente em oração. Alguém pode dizer, pastor, não mudou nada. Tudo bem, é verdade, não mudou nada. É o mesmo versículo. Mas aqui fala de um estilo de vida permanente de oração. Permanentemente em oração. Vivam permanentemente em oração. Essa palavra de Paulo não é uma sugestão, não é uma possibilidade, não é uma recomendação apenas. É um mandamento, é um imperativo, é uma ordem para que nós vivamos permanentemente em oração. Mas a gente sabe que a oração das práticas espirituais ou das disciplinas espirituais talvez seja a menos praticada pelos cristãos. Gostamos mais de cantar ou talvez até mesmo pregamos ou lemos mais do que oramos. Não sei, isso pode ser relativo na vida de cada um. Mas o mandamento de Paulo aqui, ele é literal e verdadeiro. Paulo está nos desafiando e nos comandando, nos dando um comando para vivermos permanentemente em oração. Paulo tinha várias razões, e não vamos entrar nisso, mas as razões de Paulo para nos mandar orar sempre, talvez fosse pela quantidade de guerras espirituais que os nossos olhos naturais não podem captar, mas que nós estamos inseridos nessas guerras, sem perceber. Por isso Paulo nos desafia então, para orarmos
sem cessar, para vivermos permanentemente em oração. A Bíblia não mostra ou não tem na Bíblia nenhum mandamento para jejuarmos sempre. Você não vai encontrar o jejum como um mandamento bíblico. Mas existem várias referências bíblicas onde o jejum é um fator decisivo para que algo aconteça, para que algo bom aconteça, para que a mudança aconteça, para que uma vitória aconteça e assim por diante. Nós não vamos apresentar o jejum aqui durante essa série como algo que resolve tudo. A nossa fé, ela não está no jejum. A nossa fé está no que Deus pode fazer quando eu, em jejum, consigo liberar a fé. Quem está me compreendendo? O que Deus pode fazer quando eu, em jejum, consigo liberar a minha fé. Jejum é abstinência total ou parcial de alimentos por um período e propósito específico. A Bíblia fala de jejuns diversos. A Bíblia fala de jejum de um dia. Por exemplo, na lei de Moisés havia o dia do jejum. O dia do jejum. Que era um dia de arrependimento, que era um dia de humilhação. A Bíblia fala de jejuns de 7 dias. A Bíblia fala de jejuns de 14 dias. A Bíblia fala de jejuns de 21 dias, como o jejum de Daniel. A Bíblia fala de jejuns de 40 dias. E cada um desses jejuns tem um contexto específico e significados específicos. E nós entendemos que esse jejum, do qual vamos estar falando, é para nos despertar para vivermos níveis diferentes. Um nível diferente para a nossa fé, um nível diferente para nossas famílias, um nível diferente para a nossa vida espiritual. Não estamos conformados com o nível espiritual que vivemos. Não estamos conformados com a frequência em que vemos ou ouvimos os milagres que Deus faz. Não estamos conformados. Não estamos conformados com a medida da nossa colheita. Não estamos conformados. E se não estamos conformados e queremos encontrar algo mais profundo na nossa experiência espiritual, o jejum e a oração é uma porta para isso. Preste atenção. Nós estamos a cada dia que passa colecionando crentes que professam uma fé, mas que é uma fé morta porque não tem obras. Falamos de um Deus vivo que faz milagres e que providencia e que responde, mas quando nós olhamos para a nossa vida, não tem nada que podemos chamar os outros para dizer: venha e veja o que Deus fez comigo. Então há muito tempo eu tenho falado sobre isso. Temos que ter cuidado para que a nossa fé não se torne apenas uma religiosidade falsa e hipócrita. E como vivermos uma fé viva, autêntica, com frutos de milagres, de provisão, frutos de Emanuel, ou seja, frutos de Deus conosco. Como viver isso? Liberando o poder através da oração e jejum. Quero desafiar você a viver permanentemente em oração e rechear a sua oração com jejum. Ainda que eu tenha dito que nós não encontraremos na Bíblia um mandamento nos mandando jejuar, a não ser em contextos específicos que vamos tratar deles, nós não encontraremos um mandamento específico como esse de Tessalonicenses 5,17, que a Bíblia nos manda orar. Nós não encontraremos isso no sentido de jejuar, mas ainda que não encontremos, é certo que Deus, que Jesus, tem uma expectativa que nós jejuemos. Em Mateus 6, versículo 17 e 18, Jesus diz assim: quando você jejuar, há uma expectativa. É Jesus quem está falando aqui nesse texto. E ele está dizendo quando você jejuar, ou seja, ele está esperando que jejuemos. Quem me compreende? Quem compreende esse texto nesse sentido? Ele está dizendo quando você jejuar, ou seja, ele espera que em um tempo nós jejuemos. E ele continua dizendo: entretanto, penteie o cabelo, lave o rosto, para que ninguém fique sabendo que está jejuando. Falaremos sobre essa parte nas próximas pregações, nas próximas palavras. Mas ele diz assim: quando você jejuar, faça isso discretamente, sem que as pessoas percebam.
E assim o seu Pai, a quem você não pode ver, verá que você está jejuando. Presta atenção. Aqui o Pai não está vendo apenas que nós estamos orando. Aqui Jesus está dizendo que o Pai está vendo quando nós estivermos jejuando. O jejum é algo que atrai os olhos de Deus. Então ele diz, o Pai verá que você está jejuando. E esse mesmo Pai que vê tudo o que é feito em segredo, lhe dará a recompensa. Então, por alguma razão, o jejum tem esse poder de nos liberar fé, de liberar fé dentro do nosso espírito e de atrair os olhos de Deus e atrair a sua recompensa por aquilo que estamos orando e intercedendo no nosso tempo de jejum. Ainda há um outro texto que fala dessa expectativa que Jesus tem, que nós jejuemos, em Mateus 2, versículo 19 e 20, quando Jesus é questionado sobre os seus discípulos não jejuarem e os discípulos de João jejuarem, Jesus diz assim: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Não podem jejuar enquanto o noivo está com eles. Então, é uma referência à presença de Jesus com os discípulos. E Jesus está dizendo, enquanto eu estou aqui, eles não precisam jejuar. Embora esse texto parece referir-se aos jejuns das leis judaicas, e não apenas a um jejum como prática espiritual. Mas então diz, um dia, porém, o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Então escuta, há uma expectativa dos céus para contigo, de que você jejue, de que você ore e jejue. Bem, essa palavra pode não te atrair. Quem está interessado aqui, pastor, a passar fome, a jejuar? É isso que eu estou desafiando você a entender. O que vai ser liberado sobre a sua vida através de jejum, possivelmente não pode ser liberado por nenhuma outra chave. Quem está me entendendo? Essa pode ser a chave que você precisa receber na tua vida para liberações de promessa e para liberações de níveis espirituais que você ainda não viveu, de experiências espirituais que você ainda não teve. E eu quero entrar então na primeira parte dessa palavra. Nós vamos falar sobre por que ou quando jejuar, depois vamos falar sobre como jejuar e depois sobre os benefícios de jejum. Eu quero apresentar para você 6 razões ou contextos pelo qual jejuamos. Embora hoje eu vou falar apenas de uma razão, apenas de um porquê. Não é? Então, por que ou quando nós devemos jejuar? Primeira razão, jejuamos porque o jejum nos ajuda contra o pecado e contra as tentações. Quantos querem viver em santidade aqui? O jejum é um caminho que nós temos para purificar a nossa fonte de vida. O texto de Mateus diz assim: porque do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. Da onde que sai tudo isso, irmãos? Do coração. Do coração. Tudo isso brota naturalmente de você, ok? Ninguém precisa te ensinar a ter pensamentos ruins. Ninguém precisa te ensinar a pensar sobre adultério, a pensar sobre homicídios, a pensar sobre moralidades sexuais, sobre roubos, mentira. Ninguém precisa te ensinar esses pensamentos. Isso vai nascer de você. Normal, natural. Ninguém ensina uma criança a morder, ninguém ensina uma criança a bater no outro. Ensina? Ninguém ensina. A gente tem que ensinar a beijar. Manda beijo. Que bonitinho. Aprendeu a dar beijo. Mas ninguém ensina a bater, ninguém ensina a morder. E mesmo assim as crianças fazem isso. Então, todos esses comportamentos, eles brotam do nosso coração. E o que isso tem a ver com o jejum? É que o jejum minimiza, ou purifica, ou auxilia na purificação
desses desejos que vão brotar. Ilusão, foi inútil. Então escuta, Salomão não fez uma coisa errada, brotando do nosso coração. Estão me compreendendo, sim ou não? Quando nós vamos jejuando e orando, essa fonte que são os pensamentos que brotam do nosso coração, que brotam da nossa alma, essa fonte vai sendo purificada por esse jejum. Volto a dizer, quando eu digo que essa fonte é purificada pelo jejum, não que o jejum purifica, mas enquanto jejum e oro, o meu espírito está sendo fortalecido e automaticamente o espírito começa a vencer essas coisas que vêm da carne, esses pensamentos que vêm da carne. A gente tem um testemunho de Jesus. Jesus venceu as suas tentações. Em nome de Jesus, essa vai ser a última vez que eu vou usar esse ponte aqui. Não vou usar mais ele. Essa semana vai chegar um novo, porque ele sempre me deixa zangado. Lucas 4, do 1 ao 2. Jesus vence suas tentações enquanto está jejuando. A Bíblia diz que durante 40 dias, Jesus foi tentado pelo diabo. E durante a sua tentação, e obviamente, a sua vitória contra a tentação, ele não comeu nada. Então, enquanto Jesus estava sendo tentado, a Bíblia narra essa história, como Jesus venceu essa tentação com a palavra de Deus. Mas durante esse tempo que ele vencia as tentações, ele estava em jejum. As contaminações do mundo que entram pelos nossos olhos, que entram pelos nossos ouvidos, nós só podemos vencê-las no Espírito quando consagramos a nossa vida em oração e em jejum. E se não for assim, temos a tendência de tornar todas as coisas muito naturais. Crentes que são naturais são crentes mornos. E nossa proposta é que não sejamos crentes naturais. Nós temos que crer em milagres e em mudanças de nossa história aqui. Quem crê nisso? Mudança de história. E com certeza essas mudanças vêm através do jejum. Outra história ou referência bíblica é a história de Daniel. Daniel também relaciona o jejum com o pecado de uma forma de arrependimento. Daniel 9, 3 e 4, ele diz assim: por isso orei ao Senhor com fervor. Orei, jejuei e usei panos de saco como roupa. Joguei cinza sobre a cabeça e confessei os meus pecados. Existe algum sentimento, presta atenção, que não te deixa em paz? Existe alguém que você precisa perdoar, mas não consegue perdoar? O jejum pode te ajudar no perdão. Existe alguma tentação que você não consegue se livrar dela? O jejum pode te ajudar a vencer a tentação. Nós vamos falar de coisas interessantíssimas mais para frente aqui nos próximos domingos. Mas existe algum sentimento de fracasso? Existe alguma incredulidade que entrou no seu coração? Existe algum desânimo que entrou no seu coração? O jejum pode te ajudar a se livrar disso. Amém, irmãos? Estou te dando um segredo aqui, estou te entregando uma chave. Porque às vezes as pessoas querem vir aqui na frente, receber oração, serem ungidas com óleo e querem se ver livres de todas as suas opressões. E não é assim. Existem opressões e situações que só podem ser vencidas com jejum. Existem experiências espirituais que você só vai poder ter se você praticar a oração em jejum. Há uma outra história onde o jejum está relacionado com o pecado, ou com o arrependimento, ou com a vitória contra o pecado, é o jejum dos ninivitas, que Jonas prega em Nínive sobre o pecado daquela cidade. Tem uma manchinha no meu óculos aqui, vou tentar limpar. Sobre o pecado daquela cidade. E a Bíblia fala então que
todo aquele povo jejuou. Presta atenção na história. O povo creu em Deus e decidiram proclamar um jejum. E todos os habitantes, desde o maior até o menor, vestiram-se de panos de saco. Isso porque quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas estava falando, desceu do trono. E essa expressão chamou minha atenção. Ok, limpou. Obrigado, príncipe. Certamente limpou. Pronto. O rei de Nínive desceu do trono. Desceu do trono. Há muitas coisas que a gente pode compreender sobre isso. Primeiro, não quero nem dizer que o trono simboliza um lugar de soberba, mas espera aí, daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Mas o trono é um lugar de ofício de um rei, é um lugar de trabalho. E o que o rei de Nínive fez quando ficou sabendo do pecado do povo? Quando reconheceu, quando parou para ver que tinha um pecado naquela cidade, capaz de trazer a destruição sobre aquela cidade. Diz a Bíblia que ele desceu do trono, ou seja, que ele parou tudo, que ele parou com o seu ofício e foi jejuar. E eu percebo que a rotina do dia a dia, o nosso ritmo acelerado, não nos deixa parar, nem por um dia de jejum. Qual foi a última vez que você passou um dia inteiro em jejum e oração? Qual foi a última vez que eu não estou falando isso para te acusar, não. Eu estou desafiando você para entrar por essa porta que vai liberar milagres na sua vida. Qual foi a última vez que nós ficamos 3 dias de jejum e oração como igreja, orando e jejuando juntos, pedindo pela glória e pela presença e pela revelação de Deus? O rei de Nínive desce do trono, ele para com o seu ofício, ele desce do lugar também do seu status, ou seja, ele se humilha. A Bíblia diz que ele trocou suas roupas reais por pano de saco e se assentou sobre cinzas. O rei e os seus ministros mandaram a seguinte mensagem para toda a cidade. E olha qual foi a mensagem: ninguém, nem homem e nem animal, nem bois e nem ovelhas, poderá se alimentar ou beber água. O jejum de Nínive fez com que a ira de Deus passasse sobre aquela cidade. Jejum tem a ver com arrependimento de pecado, tem a ver com a vitória que nós temos contra o nosso pecado e contra as nossas tentações. Ok, irmãos? Amém? E agora presta atenção, eu quero te mostrar algo, já entrando no último nível dessa palavra. Parece que daqui para frente, eu estou apenas no primeiro ponto de por que jejuar, e parece que daqui para frente eu não vou me lembrar de jejum, mas na verdade não. Eu estou continuando falando sobre jejum, mas eu queria que você entendesse que o jejum nos dá a vitória do pecado, mas não apenas o pecado tradicional, não apenas o pecado de imoralidades, ou de calúnias, de mentiras, ou de roubo, não apenas isso, mas o jejum nos ajuda a não pecar, esquecendo do propósito de Deus para as nossas vidas. Presta atenção nisso. E eu, lendo um livro que marcou muito a minha história, eu conheci esse versículo, já tinha lido, por isso que a Bíblia é um livro tão esplêndido para se ler, porque por mais que a leiamos, sempre descobrimos coisas novas. E há uma semana atrás, esse texto chamou a minha atenção, até mostrei para o Davi. Em um livro eu descobri esse versículo, de Salmo 119, 37, que diz assim: não deixe que os meus olhos sejam atraídos pelas ilusões do pecado. Há uma outra referência que diz: não deixe que os meus olhos sejam atraídos pelas coisas inúteis. Então presta atenção. O jejum nos ajuda a vencer o pecado, sim ou não? Não é o primeiro ponto que a gente está trabalhando, sim ou não? Nos ajuda a vencer o pecado. Mas eu não quero que você pense no pecado apenas nos pecados tradicionais. Eu quero que você pense no pecado como as suas ilusões com as coisas inúteis. Escuta. O jejum nos ajuda a vencer os embaraços da vida, os embaraços inúteis da vida que tiram o nosso foco da eternidade. E o Salmo 119 diz: não deixe que os meus olhos sejam atraídos
pelas coisas inúteis. Não deixa que os meus olhos sejam atraídos pelas ilusões do pecado. Dê novas forças à minha alma para prosseguir no seu caminho por meio da sua palavra. Presta atenção nesse texto. Isso é um tesouro para você. Olha o que o salmista Davi, possivelmente aqui, está dizendo. Olha só, não deixe os meus olhos ser atraídos pelas coisas que são inúteis, mas dê forças para a minha alma para prosseguir. E prosseguir onde? Prosseguir no caminho, no propósito certo, por meio da sua palavra. Então, em uma outra forma de dizer, o salmista está entendendo que ele pode errar o caminho que a palavra propõe. Ele pode, ainda que não esteja cometendo pecados clássicos, ele pode estar fora do propósito, fora do caminho. Não, pastor, eu continuo indo na igreja, tudo tranquilo, mas você não está fazendo o que Deus mandou você fazer. Quando Jonas, já que a gente está falando de Nínive, quando Jonas recusa anunciar a mensagem profética para a cidade de Nínive, ele não está pecando. Qual o pecado clássico? Pastor, a desobediência, mas peraí. Ele está apenas se negando a cumprir um propósito de Deus. Ele não está adulterando, mentindo, ele não está cometendo nenhum pecado clássico. Mas ele está cometendo algo muito mais grave, talvez, do que mentir uma pequena mentirinha. Ele está abandonando um propósito de Deus para a sua vida. Quem está me compreendendo? Sim ou não? Ele está abandonando um propósito. Então o salmista está dizendo, não me deixe me embaraçar com as coisas inúteis da vida, ao ponto de errar o caminho que a tua palavra me propôs. E não tem ninguém na Bíblia, irmãos, que nos ensinou tantas coisas sobre as ilusões da vida, sobre as coisas inúteis da vida quanto Salomão. Ninguém. Ele fala muito sobre as ilusões da vida através da busca pela satisfação. Olha, presta atenção. Existe algo espiritual que aconteceu com toda a humanidade. Quando o homem cai no jardim do Éden, em Adão, toda a raça humana perde aquilo que o preenchia, que era a presença de Deus. Romanos diz que todos pecaram e todos nós estamos destituídos de glória. Fomos destituídos da glória de Deus. E isso nos dá uma perda de satisfação. E naturalmente nós começamos a buscar satisfação. Nós queremos nos sentir satisfeitos em várias coisas que esse mundo nos oferece. E a busca por essa satisfação pode nos levar a sair do propósito que Deus tem para nós e assim pecamos. O jejum e a oração nos mantém no foco. Estão me compreendendo, irmãos? E então, falando sobre isso, Salomão nos ensina muitas coisas, através até mesmo dos seus próprios erros, sobre as ilusões da vida. Ele diz em Eclesiastes 1, versículo 2 e versículo 14, ele diz assim, tudo é ilusão, diz o pregador, tudo é ilusão, e tudo é inútil. Eu tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. A vida é uma ilusão, é correr atrás do vento. Então escute, Salomão teve uma experiência de vida e registrou isso no livro de Eclesiastes. Escuta isso. E todo o livro de Eclesiastes é dedicado a falar sobre o propósito da vida. E sobre as ilusões da vida. E sobre a busca da satisfação. E Salomão tentou de tudo e no fim ele teve uma conclusão. É isso que a gente vai conhecer para a gente encerrar a nossa palavra. E qual que é o objetivo de nós vermos o que Salomão tentou? Qual que é o objetivo? É não errarmos como ele errou. Quer ver? Vamos lá. Uma das coisas que Salomão buscou para se satisfazer foi o conhecimento. Foi o conhecimento, foi a educação. Ele diz assim, eu sou muito mais estudado que todos os reis que governaram Jerusalém. Na verdade, adquiri muita sabedoria e muito conhecimento.
Mas ele acabou de dizer, nós acabamos de ler, que ele disse que tudo que ele fez foi ilusão, foi inútil. Então escuta, Salomão não fez uma coisa errada, ele queria o conhecimento. Ele mesmo disse que antes dele não teve nenhum rei que tivesse tanto estudo e tanto conhecimento quanto ele. Ele não fez algo errado. Mas escuta, quando fazemos do conhecimento a nossa maior satisfação, podemos estar esquecendo o reino. E aí que entra o jejum e a oração. O jejum e a oração vai ajudar que o meu espírito esteja sempre percebendo a vontade de Deus em tudo. Então, voltando à história de Salomão, ele busca conhecimento para preencher o seu vazio, ele busca conhecimento em busca de satisfação, mas ele vai dizer, e ele disse, que até esse conhecimento foi inútil. Na verdade, ele tem um texto em Eclesiastes que diz que quanto mais ele conhecia, mais aumentava a sua angústia e o seu sofrimento. Então a educação ou o conhecimento pode ser uma das nossas ilusões, sabia disso? Não estou pregando contra os seus estudos de jeito nenhum, mas você pode estar muito iludido, pensando que é isso que é o propósito, e talvez não seja. Outra coisa que Salomão experimentou foi o prazer. Ele diz assim, depois de pensar muito, resolvi entregar-me ao vinho e me divertir. Tudo que os meus olhos desejaram, consegui para mim. Provei de todos os prazeres da vida. Preste atenção nisso aqui. Quando ele fala de prazeres, ele menciona vinho como um dos elementos mais clássicos do prazer em todo o mundo. A bebida alcoólica. Mas não foi apenas isso que Salomão focou. Escuta. Ele busca por conhecimento como algo que pudesse satisfazê-lo. Isso não satisfaz. E depois ele menciona que busca o prazer. Eu fico vendo pessoas que têm como foco principal o seu divertimento. Isso não é saudável. Por favor, me compreenda. Divertimento faz parte do processo. Quem aqui não gosta de divertir? É muito bom. Mas quando você usa isso para sua satisfação, é isso que te satisfaz você, isso vai estar errado. Está entendendo? Sim ou não? Se o divertimento é o que te dá não, é isso que me dá prazer, é isso que me dá satisfação, é isso que me dá motivação, então está errado. Porque isso é uma ilusão. Eu espero que você esteja conseguindo me compreender hoje. Divirta, mas não torne isso a razão da sua satisfação. Daqui a pouco a gente descobre onde deve estar a sua satisfação. Outra coisa que Salomão também procurou fazer para preencher esse vazio, ou para satisfazê-lo, foi o trabalho e as suas realizações. Eclesiastes 2, do 4 a 6, ele diz assim: depois procurei encontrar a realização lançando um grande programa de obras. Construí casas, plantei videiras para mim, fiz jardins e pomares, plantei todo tipo de árvore frutífera, mandei construir açudes onde ajuntei água para regar as minhas plantações. Fiz tudo isso, mas percebi que era ilusão. Você já parou para pensar que nós temos a possibilidade de viver a vida inteira e na nossa velhice nós entendermos que você nunca viveu o propósito que Deus tinha para você? Jejum e oração nos ajuda a nos manter onde Deus quer que a gente esteja, irmãos. Então, Salomão correu para o conhecimento. Ilusão. Ele correu para ter prazeres, ele decidiu, vou ter prazer na minha vida. Diz ele que ele conheceu tudo que desse prazer, ele experimentou de tudo que dava prazer, e depois ele disse, ilusão.
Então ele experimentou de todos os trabalhos e realizações. Ele construiu, ele projetou, ele comprou, ele teve os melhores carros e assim foi, melhores casas. Não, quando eu construir essa casa eu vou ser feliz. Então ele construía e não era. Entende isso? Os trabalhos e as realizações também não foram capazes de satisfazer Salomão. Também era uma ilusão, a mesma ilusão, a mesma coisa inútil que Davi tinha orado. Livra os meus olhos das ilusões. Presta atenção, irmãos. Nós temos tido tantos líderes que têm parado a sua fé. Por quê? Porque os olhos ficaram presos com as ilusões, com as coisas inúteis. O jejum vai te libertar disso. Outra coisa que Salomão experimentou, além de trabalho e realizações, riqueza. Isso ele experimentou. Diz a Bíblia que Salomão comprou escravos, e escravos na época era sinônimo de riqueza. Quanto mais escravos, mais rico era a pessoa. Então ele diz, comprei escravos, comprei homens e mulheres, e muitos escravos nasceram em minha casa, e tive muitos bois e ovelhas, mais do que qualquer outro rei antes de mim. Recebi muito ouro e muita prata dos impostos que eu cobrava dos reis dos países próximos. Organizei também corais e orquestras com bons cantores e cantoras. Salomão tinha tudo, muitas riquezas. Mas isso também foi uma maneira que ele encontrou para buscar as coisas inúteis. A busca pela riqueza. E geralmente nós percebemos isso quando nós oramos. Porque é possível que nós estejamos orando muito mais pelas coisas financeiras do que pelas coisas eternas. Entendem isso? Quando nós estamos em oração e em jejum, é possível sermos libertos dessas ilusões do pecado em nossos olhos. Salomão também experimentou, além de riqueza, ele experimentou sexo. E aí, com muito carinho, eu quero falar sobre esse assunto, porque eu sei que tem adolescentes aqui, como se eles fossem inocentes. Mas Eclesiastes 2:8 diz, além de tudo isso, diz Salomão, eu tive muitas mulheres, as delícias dos homens, é o que Salomão diz. Mas sobre isso, o livro de Reis diz, que Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas, eram 1000 mulheres. Irmão, não dou conta de fazer uma feliz. O cara tinha 1000. Se fosse para dormir com uma a cada noite, só dormir, com uma a cada noite, eram mais de 3 anos. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 2, quase praticamente 3 anos. Para dormir com uma mulher. Ele teve 1000. E o livro de Reis faz questão de dizer, e elas levaram o rei a desviar o seu coração do Senhor. Entende isso? Assim como as mulheres levaram o rei a desviar o coração do Senhor, as riquezas também podem levar você a desviar o coração do Senhor. O trabalho pode levar você a desviar o seu coração do Senhor. Vocês estão me entendendo? Os prazeres, tudo, até um futebol, até um vôlei, vocês estão me entendendo? Coloca amor no seu coração. Eu gosto de jogar vôlei, a minha altura propicia isso. Entendeu? É bom, mas até os prazeres pode levar o seu coração se desviar do Senhor. É fácil você perceber isso. Existem algumas coisas que dominam a sua mente, que você não consegue mais orar, você não consegue reconhecer que aquele é um tempo para a família, e você precisa de um tempo também para visitar alguém, para orar, para fazer ministério. Mas se você está procurando apenas o prazer, isso vai levar o seu coração a desviar-se do Senhor. E o jejum e a oração, enquanto você jejuma e ora, é mais fácil perceber o propósito de Deus para a sua vida. E você então vai, como diz o salmista no Salmo 119, e você então vai tirando os seus olhos
das ilusões do pecado e voltando os seus olhos para prosseguir no caminho que a palavra propõe? Será que o trabalho não tirou os seus olhos do caminho que a palavra propõe? Muito trabalho, muito prazer, muito sexo, muito desejo pelo sexo e muitas realizações e tal. Será que isso não está tirando você do propósito? Pecado nem sempre é a prática de coisas que nós estamos acostumados a ouvir, mas apenas o erro no foco, o erro do alvo. Salomão ainda teve fama. Ele diz que com tanta riqueza fui mais famoso e poderoso que todos os outros reis que haviam reinado antes de mim em Jerusalém. E a fama pode ser um erro. Sabe, irmãos, escuta, não estou falando de uma fama de Big Brother. Não estou falando de uma fama de Rede Globo, não. Mas às vezes uma das meninas pode dizer, eu quero ser a melhor que canta. Eu sou a melhor. Ou eu vi que eu sou a melhor. E aí quando você não vai bem, você se abate. Por quê? Porque você pensa que a sua fama está acabando. Você gosta da fama. Entende isso? Você gosta da fama de ser a menina bonita da escola. Você ama isso. Você gosta da fama de ser o pegador, o bonitão. Você gosta da fama. Você gosta do carro. Eu quero ter um bom carro. Por quê? Porque isso é status, isso é fama. Não estou falando de uma fama então de mídia, mas de ser importante. Fama aqui é ser importante. Você gosta de sentar nos melhores lugares? Não, vocês na frente, mas eu amo que vocês sentem na frente. Para mim a igreja, não tem nada a ver com isso. A igreja para mim tem que encher da frente para trás. Não pode estar cheio no fundo e vazio na frente. Tem que estar cheio na frente. Mas quando eu falo de lugares importantes, não é sobre onde se senta na igreja, mas as pessoas gostam de ser importantes. A busca por essa importância pode estar tirando você do foco. O jejum vai te colocar no lugar. Quem está compreendendo, irmãos? E por fim, e também termino aqui a minha palavra, por fim, Salomão diz, esta é a minha conclusão final. Já que experimentei da fama, do sexo, da riqueza, das realizações, dos prazeres, do conhecimento, eu vi que tudo isso é inútil. Eu corri atrás do vento. É o que Salomão está dizendo, ok? Eu corri atrás de tudo isso, da fama, da riqueza, do sexo, dos prazeres, das realizações, do trabalho. Eu corri atrás de tudo isso, vi que tudo era uma ilusão. E agora eu entendo que o final, a minha conclusão final é que o correto é tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Isso é o resumo do que o homem deve fazer. Pois Deus vai julgar tudo o que foi feito, até aquelas coisas que ninguém conhece, sejam elas boas ou más. Então, enquanto nós estamos correndo atrás das ilusões da vida, que é o pecado, tudo aquilo que foge do propósito de Deus, enquanto estamos correndo atrás das ilusões da vida, Deus está nos vendo. E tudo o que nós estamos fazendo, até mesmo aquilo que fazemos e ninguém sabe, ninguém conhece, tudo isso será julgado. Então, em outra perspectiva, Salomão está dizendo, o que importa mesmo é o que Deus está pensando a meu respeito. Ele diz assim em Eclesiastes, tudo que eu estou construindo, tudo que eu estou edificando, vai ficar para outro que não pagou o preço por isso. Eles vão me esquecer quando eu morrer. E é verdade, não é? Logo quando Salomão morre, quem é que assume o reinado? Quem era o filho de Salomão? Roboão. E a primeira coisa que Roboão faz é o quê? Perder 10 das 12 tribos para Jeroboão. Estraga tudo. Tudo que Salomão construiu, tudo passou. Então Salomão está dizendo, a melhor coisa que eu tenho que fazer é temer a Deus e obedecê-lo, porque é isso que conta no final da vida. É isso que conta no final da vida. Então por que nós temos que jejuar e orar?
Porque o jejum e a oração, que é a humilhação da nossa alma, que é o quebrantamento da nossa carne, nos ajuda a tirar dos nossos olhos as ilusões das coisas inúteis e a focar naquilo que é eterno. Quero convidar você para ficar